E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, será ele um pássaro? Será ele um avião? Não! O que temos aqui hoje são dois super-heróis. De um lado, nós temos aqui Elefante 38, atrevido, serelepe, misterioso e agressivo. E do outro, Vissou, este grande mestre que sim, já teve 3013 de rating e joga com a bandeira do Brasil. O mistério só aumenta dia após dia. Agora, eu vi alguns comentários depois de soltar o primeiro vídeo desta loucura que está acontecendo aqui no cenário brasileiro online, onde o pessoal estava dizendo que o Vissou é Luiz Paulo Sup, jogando aqui com esta conta secreta, treinando pro Tata Steel. Então, esta novela só aumenta e o mistério aumenta junto. Agora, como vocês viram na primeira partida, o Elefante 38 foi imortalizado. Algo raríssimo aconteceu. O Elefante, em 14 jogadas, perdeu aqui na partida que eu coloquei antes. Agora, calma lá. O Elefante 38 buscou a revanche dele. Será que tomou outro catuque? Vamos descobrir hoje. Porque a partida que eu trago é quente, misteriosa e 1000 graus. E eu aviso, hein? Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos a mais uma partida deste mistério intrigante agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas está o arquirrival do Elefante 38 Vissou contra o intrigante serelepe Elefante 38. Agora, observem a abertura que eles vão jogar. O Elefante joga aqui cavalo C6, um lance extremamente provocativo, busca a revanche dele. E agora, depois de D5, cavalo B8 e E4, observem que posição rara. O Elefante aqui deu vários tempos pro Vissou lá. É como se as brancas jogassem E4, D4 e D5 e as pretas não jogassem nada. Então, realmente, uma abertura provocativa. E o nome dessa abertura é extremamente curioso. Deixa eu botar aqui no ar. Fica de olho. Olha o nome dessa abertura. Defesa Pequenas. Montevídeo. Ô, viram lá? Tô montando o vídeo. Montevídeo, monta o vídeo. Então, o Elefante aqui já botou uma pista nesse mistério. Ele tá de olho no canal, hein? Só quero te dizer isso. Observem que, nessa posição aqui, super rara e intrigante, a partida segue com um D6. O Elefante agora vai começar a luta pelo centro, mas vai levar para uma posição parecida aqui com as estruturas de Índia do Rei. Seguiu a peleia agora com C4, cavalo F6, cavalo C3, fianquetando já por aqui, preparando o bispo em G7 o Elefante, cavalo em F3, bispo G7, bispo E2 e nessa posição tá claríssimo. Os naturais, rock and roll, protegeram os reis e A5 foi jogado. Isso aqui é uma ideia muito típica na Índia do Rei. O Elefante quer passar esse cavalo para A6 e C5. E ele já defende também essa ideia do B4 aqui para as brancas não poderem expulsar o cavalo. Nesse momento foi jogado então torre E1, eles vão botando as peças em jogo, bispo em E3 e cavalo C5. Agora, as pretas pressionam o peão de E4, cavalo D2 foi jogado defendendo aqui o centro e B6, consolidando a posição do cavalo e a partida é uma peleia. Nessa posição, o Vissou joga um lance muito bom aqui que é B3 e é uma ideia sim, que também é utilizada contra a Índia do Rei. A ideia das brancas é em algum momento jogar A3 e B4, preparar essa ideia aqui para expulsar este Pegasus aqui na casa de C5. Nesse momento, o Elefante joga E6, preparando para quebrar esse sólido centro das brancas. Torre C1 foi jogado torre E8, centraliza e a trocação chegou. É toma, retoma e nessa posição F3. Observem que o Vissou, ele joga super sólido, consolidando o centro e em algum momento ele está preparando a ideia de jogar cavalo D5. Nesse momento, foi jogado então bispo B7 pelo Elefante e A3 e observem lá, preparou a ideia do B4. Agora, nessa posição, o Elefante joga aqui dama F8 e neste momento vai começar logo em seguida uma verdadeira luta de tática de quem vê mais longe. Quando, Rafael? É logo. Nesse momento foi jogado B4, o lance lógico, expulsando o cavalo. Agora, toma em B4, a B4 e cavalo A6 e chegamos aqui em um dos momentos mais importantes dessa partida. Porque o Vissou bota o cavalo em D5, que era a ideia que ele estava preparando já alguns lances. Mas nessa posição, o Elefante já começa a botar aqui o cálculo tático terrível e agressivo dele. Mas sim, neste momento vai ter aqui um combate de quem enxerga mais longe. Fica de olho que linha que vai surgir. O Elefante tomou aqui em D5, CD5 foi jogado e pum!
o elefante falou, meu guri, segure esta bomba. Mandou cavalo por D5, porque esse toma aqui, tá caindo o bispo em E3. Agora, o Vissou tomou o cavalo e caiu o bispo E5. Nessa posição, as brancas têm um peão a menos. Mas, Rafael, meu guri, onde vem o cálculo profundo de quem vê mais longe? Observem que o Vissou tinha visto isso daqui. E ele joga, então, bispo por A6. Olha que lance. A ideia é, se o elefante trocar as torres aqui e depois retomar o bispo, o Vissou recupera o peãozinho, tomando em C7 e botando uma torre na sétima. Então é quem vê mais longe. Inacreditável. Agora, vocês sabem que o elefante 38, ele sempre encontra uma rasteira, um lance diferente. Nessa posição ele jogou bispo D4. Ele não trocou as torres direto. E agora, mas Rafael, aqui as brancas têm uma peça a mais, meu guri. Não dá só pra defender o bispo. Observem que a ameaça do elefante 38 é jogar a torre por E1. Com um cheque descoberto, ganhando a dama do arquirrival dele. Então, claro, o Vissou nesse momento falou, calma, meu guri, vamos nos respeitar. Simplesmente tirou o rei pra H1, saindo dos descobertos, e agora veio a tomada, ó lá. Toma em A6, e nessa posição, sim, o Vissou pode trocar aqui, mas ele também mantém a tensão, ele joga cavalo em B3, agora ameaçando o bispo em D4. O elefante falou, vamos pras trocações, meu guri. Toma em E1, dama E1, e nessa posição, bispo E5, mantendo a defesa do bispo, só que, olha lá, torre por C7. Nessa posição, o Vissou, então, recupera aquele peãozinho dele, que ele tinha perdido lá com um cavalo por D5. Ou seja, os dois viram extremamente longe naquela posição muito, muito complicada. Mas o elefante, ele ficou com uma pequena vantagem aqui. Qual, Rafael? A iniciativa. Ele joga, então, torre A3 e começa a descoordenar aqui as peças das brancas. Observem que se o cavalo sair de mau jeito, tu tá levando aqui torre A1 e perde a dama. Caos tremendo. Então aqui o Vissou, ele joga dama em D1, simplesmente mantendo a defesa do cavalo e pum! Dama H6 jogou o elefante. E nessa posição o elefante começa a criar muitos temas de mate. Então, quem viu mais longe ainda não tá claro. Nessa posição foi jogado, então, H3 defendendo e aqui o elefante manda uma verdadeira bomba. Agora, eu ouso dizer que ele já tinha tudo isso calculado, hein? Desde cavalo por D5. Rafael, meu guri, deixa de ser sensacionalista. Eu não consigo. Agora, nessa posição, o elefante jogou dama F4, ameaçando o mate. E aqui, o arquirrival dele, o Vissou, fez o quê? Pois abandonou essa partida e vocês podem estar aos gritos, alguns aos prantos, falando, mas Rafael, por que abandonou, meu guri? Não dá só pra defender isso aqui tirando o rei pra G1? Então, observem a profundidade do cálculo. Ameaçou mate, e se tu tirar o rei, tu leva essa, ó, dama E3 cheque, e quando o rei sai do cheque, pum, cai o cavalo em B3. Sensacionalizando, sim, eu ouso dizer que na disputa do cálculo, depois de cavalo por D5, o elefante já tinha visto até aqui. Rafael, quanta bobagem, meu guri, eu não me aguento. Mas sim, foi uma verdadeira peleia épica. E tá no ar a pressão da... Olha lá, o Vissou fez ali 76,3. Tá claríssimo, hein? Quando a pressão dá mais baixa, assim, só significa uma coisa. Que a partida foi pau e pedra. É rasteira, chute na canela, tapa no pescoço. Foi uma verdadeira loucura isso daqui. O elefante fez 86,2 e aqui também está claríssimo. Por quê? Jogou esta abertura extremamente provocativa. Eu ouso dizer, hein? O elefante levou pro lado pessoal aquela derrota de 14 lances e nessa daqui, pois veio com sangue nos olhos. Agora, se tu tem alguma novidade de quem pode ser o Vissou ou o elefante 38, pois coloca os boletins aí nos comentários que eu vou ler tudinho. Eu tô de olho em solucionar esse mistério o mais rápido possível. E se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.